Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Eletrotécnica do Coutec UFMG. Nessa aula, a gente vai dar sequência ao nosso tema Análise de potência em circuitos de corrente alternada. E aí a gente vai fazer a análise para um circuito RLC qualquer. Em aulas anteriores, a gente viu que a potência total de uma carga ou de um circuito com esses três elementos, ou com uma combinação deles, ela é do tipo complexo. Ela é um número complexo, chamado de potência complexa, e medido com a unidade volt-ampere. Então, o S complexo, ele tem uma componente P e uma componente Q. A componente P a gente vai chamar de potência ativa, ela é medida em watts e ela está associada ao elemento resistivo dessa impedância ou dessa carga. Então, lembrando que a gente está analisando aqui para um circuito em corrente alternada, de impedância Z qualquer, ou Z equivalente qualquer. Esse Z ele pode ter teor indutivo ou capacitivo, não tem problema. E aí a gente vai entender as características do S que está relacionado a essa carga. E aí a parte real desse número complexo é a potência que está associada ao elemento resistivo que compõe essa impedância, ao R. A potência reativa é a componente complexa desse número e ela está associada aos elementos indutivos, os L's, e aos elementos capacitivos. Então, o Q total ele é uma combinação desses dois dos tipos de potência aqui, QL e QC. Então, a gente já fez essa introdução e agora a gente vai analisar melhor como calcular e como computar, totalizar como encontrar esse S e como representá-lo também em forma de gráfico. Então, só para completar aqui, esse Q está relacionado aos elementos L e C. E aí a representação gráfica desse número é o que a gente chama de triângulo de potências. Então, é uma redução, uma simplificação de uma representação que poderia ser feita aqui mais completa no plano de Argand-Gauss. Lembrando que aqui seria o eixo J dos números complexos e aqui o eixo real. Então, é como se a gente estivesse representando esse número S aqui no sistema, no sistema complexo, na verdade no plano complexo, o plano de Argand-Gauss. Porém, a gente vai encontrar comumente somente essa representação em formato de triângulo mesmo, ok? E aqui, o cateto adjacente é o P, o cateto oposto é o Q, e aí a gente vai ter a hipotenusa como sendo o módulo desse número complexo. A gente vai imaginar que esse número ele está aqui, Então, vamos voltar com o nosso desenho aqui, só para a gente entender que isso aqui, é como se aqui a gente tivesse um ponto, e esse ponto fosse um número complexo S, e esse S, sem o chapéuzinho, é o módulo desse número complexo, que pode ser escrito também na forma polar, através do seu módulo e seu ângulo θ, e esse módulo a gente vai chamar de potência aparente, que é o que está representado aqui. Essa potência aparente também é medida em volt-ampere. Então, como calcular essas componentes para um circuito RLC qualquer? Então, a gente vai aprender um primeiro método, que é computando ou somando as potências de mesma natureza. Então, para calcular a componente P total, o P dessa carga aqui equivalente, dessa carga total, a gente vai somar os P's de todos os resistores do circuito. Então, o P total vai ser um P1 mais P2 mais os NPs aqui, sendo que NR é o número de resistores do circuito. Aqui a gente vai ter que o Q total do circuito ele vai ser um QL menos o QC. E para calcular o QL total do circuito, a gente vai somar todos os Qs relacionados a todos os indutores do circuito. Então, aqui até
o número NL, que é o total de indutores. A mesma coisa para o QC. Quando a gente for calcular o Q total, observem que o QC ele entra subtraindo aqui do QL. Por quê? Esse QL é uma componente no eixo mais J e o QC é uma componente no eixo menos J. Então, se o QL for maior do que o QC, a gente vai ter essa primeira situação ilustrada nesse triângulo, nesse primeiro triângulo. Então, aqui a gente fez a soma de todos os QLs, encontrando um QL marcado aqui, com esse tamanho, né, com esse módulo, e um QC para baixo, com esse tamanho, né, maior aqui, em rosa. E quando a gente faz QL menos QC, nós obtemos um QT negativo. E aí a gente vai ver que essa componente total, Q total, ela vai estar para baixo. Então, o meu triângulo, então aqui ó, eu faço para desenhar o triângulo, eu projeto essa componente Q total aqui, né, no final do vetor P total, e aí eu posso traçar o meu triângulo. Então, se o QC for maior do que o QL, o Q total ele é uma resultante aqui no eixo menos J, ok? E aí a gente vai ter um triângulo nesse formato. Se o QL for maior do que o QC, a componente Q total vai estar para cima e, portanto, o nosso triângulo vai estar para cima. Lembrando que no cálculo dessas variáveis P, Q, L e QC, a gente vai usar essa soma, ela é válida para qualquer conexão que existir entre os elementos. Então, se a gente tiver um circuito misto qualquer, com R's, L's e C's conectados aleatoriamente aqui, não importa como, a soma é sempre válida. Então, vamos supor que aqui a gente tem um P1, um P2, aqui a gente vai ter um QC1, aqui a gente vai ter um QL, e aqui a gente vai ter um QC2. Independente de como está conectado o nosso circuito RLC, para encontrar as componentes totais, a gente sempre vai somar as componentes individuais aqui, ok? E aí, a gente vai achar o nosso S total. O nosso S total vai ser um PT mais JQT. A gente pode encontrar essa notação com esse circunflexo e também podemos encontrar o número S complexo em negrito, né, para diferenciar do S módulo. O S módulo é o tamanho dessa hipotenusa, ok? Que a gente teria um ST, né? O ST sendo o módulo, né, desse número complexo, que é justamente o tamanho da hipotenusa do triângulo. Então, aqui eu coloquei um exemplo genérico para mostrar como fazer o cálculo do ST para um circuito RLC qualquer. A gente tem um resistor, 2 capacitores e um indutor. E aí o P total vai ser somente, né, o P associado a essa resistência. O Q total vai ser o QL menos QC. O QL é só referente a um indutor, né? E o QC vai ser a soma dos Qs desses 2 capacitores. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai computar o QC? Somando o QC1 com o QC2, normalmente, tá? E como calcular, quais são as fórmulas ou expressões que a gente usa para encontrar essas variáveis? Se nós lembrarmos de como a gente fazia o cálculo para o resistor em corrente contínua, a gente vai lembrar dessas expressões: V vezes I ao quadrado vezes R e V ao quadrado sobre R, sendo V no resistor e o I no resistor. As fórmulas para o QC e o QL, elas são análogas aqui a essas que nós já usávamos para o resistor. Porém, quando a gente estiver trabalhando com o QC, a gente vai usar, sempre que no lugar de R, a gente vai usar a reatância capacitiva. E aí a gente vai usar normalmente o VC e o IC, que são as tensões, a tensão e a corrente no capacitor, tá? Então, é bem parecido aqui com o que a gente já tinha para o resistor
em corrente contínua. A mesma coisa para o indutor. VL vezes IL ao quadrado vezes XL, que é a reatância indutiva, e VL ao quadrado sobre XL. Então, tem que ter atenção sobre esses valores de corrente e tensão, para não errar e lembrar sempre que o VC, por exemplo, se eu estou calculando o QC1, eu tenho que pegar exatamente a tensão nos terminais do C1 e a corrente que está passando através de C1. E assim por diante, tá? Não é o V da fonte, não é o V total. É o V no capacitor, o V no indutor e as respectivas correntes ou reatâncias. Outra observação muito importante é que, para o cálculo desses componentes, a gente vai usar os valores de corrente e tensão em termos de valor RMS. Isso vem da definição de potência, que a gente vai destrinchar um pouco mais à frente, mas a princípio a gente já vai dizer que nós precisamos entrar com o valor RMS dessas tensões e correntes. Então, se, por exemplo, o nosso circuito, a tensão total foi dada em valor de pico, né, como a gente estava acostumado até agora, por exemplo, se isso aqui for um 10 com ângulo de 0, por exemplo, né, a nossa tensão aplicada total aí da fonte, a gente teria um valor de pico igual a 10. Mas a gente não pode usar o valor de pico, a gente tem que usar o valor RMS. O valor RMS, o VRMS, para circuitos alternados senoidais, para a gente calcular o valor RMS dado um valor de pico, a gente pega o valor de pico e divide por raiz de 2. Vou falar mais um pouco, vou fazer uma revisão sobre o conceito de valor RMS e sobre o cálculo aqui para as senoides. Tá? Mas se essa informação for dada em termos de valor de pico, a gente somente calcula os valores RMS para jogar aqui. O que acontece normalmente é que, como para análise de potência nós vamos precisar dessa informação, o próprio fasor de tensão ele costuma já vir em termos de tensão RMS. Então, aqui em vez de vir 10, aqui já viria valor RMS de 10. Bom, vou colocar aqui. Aqui viria 7,07, né, que é o valor RMS de 10 dividido por raiz de 2, com ângulo, normalmente, só que aqui já em termos de VRMS. Tá? Então, isso vai acontecer muito. Vão começar a aparecer circuitos com fasores já em termos de valor RMS. E aí a gente vai explicar um pouco melhor nas próximas aulas. Mas de cara, a gente já vai lembrar de introduzir os valores RMS aqui para os Vs e os Is. Ok? Então é isso, muito obrigada e até a próxima.